Talvez você esteja se sentindo cansada, até mesmo se questionando se tudo o que você está fazendo está valendo a pena. Deus está contigo, Deus vai fluir através da sua vida, Deus vai falar através da sua boca, deixa Ele te usar. Lembra que as suas dores são as que vão curar a vida de outras pessoas. Esse vídeo é para você que precisa se sentir abraçada, compreendida em relação aos seus sentimentos, às suas emoções. Bom, há um tempo atrás eu e o Di passamos por um processo muito difícil. Um processo onde fomos levados ao deserto. Sabe, uma expressão bem gospel? Talvez uma expressão bem crentez, levados ao deserto, que representa escassez, representa lugar onde você se sente perdida, onde você tem medo. E foi esse lugar que eu e o Diego fomos. Estava dando tudo certo na nossa vida, tínhamos nos casado, financeiramente estávamos muito bem. Financeiramente estávamos realizando sonhos com a nossa casa própria, com a nossa vida realmente. Só que de repente, todos os nossos sonhos começaram a ficar mais difíceis de serem realizados. A ponto de chegar no momento e você olhar e falar, meu Deus, para onde nós estamos indo? E foi interessante que quando estava tudo fluindo, tudo indo bem, Deus preparou a porta para que eu saísse do trabalho no qual eu tinha, no CLT, para que eu pudesse seguir o desejo que queimava o meu coração, que era empreender, ter meu próprio negócio. E neste processo, eu simplesmente me realizei. Me senti feliz, me senti realizada, motivada. Cara, foi uma sensação indescritível. Só quem já viveu sabe. A alegria que dá no coração de você começar algo e saber que aquilo era o que você queria e tá dando certo. Mas como eu falei, o tempo do deserto chegou. E nesse tempo de deserto, eu não entendia o porquê que de repente as portas se fecharam. Porquê que de repente tudo mudou. Eu não conseguia mais ter os mesmos resultados. Financeiramente tudo começou a ficar de cabeça para baixo. E eu comecei a viver o meu maior medo. O que eu mais temia me sobreveio, como Jó mesmo fala. Financeiramente, que era a nossa área mais estável, começou a se tornar a área mais desafiadora e mais assustadora. E eu perguntava para Deus, Senhor, por quê? Se esse desejo queimou o meu coração, e eu orei ao Senhor, eu busquei ao Senhor, e talvez você já tenha feito isso, você já tenha buscado, você já tenha orado, já tenha buscado direção, e Deus te falou, sim, pode ir, eu estarei contigo. Só que chega no momento em que você precisa ir para o deserto, porque a gente esquece que Canaã, para chegar em Canaã era necessário passar pelo deserto. E foi propósito de Deus levar o povo ao deserto, para ser ferido, para ali desenvolver o caráter. Mas a gente não para pensar neste lado, a gente só pensa na dor. E foi exatamente isso. Então, quando os problemas financeiros começaram a vir, não conseguia mais fluir, eu comecei a duvidar e a questionar a mim mesma, o potencial, o propósito de Deus. Isso me fez lembrar até um texto que está lá em Isaías, capítulo 49. Olha que interessante. No versículo 3, tem o Senhor falando da seguinte forma: você é meu servo Israel e me trará glória. Só que no versículo 4 tem a resposta dessa fala de Deus. A resposta é assim: mas meu trabalho parece tão inútil. Esforcei-me em vão, sem propósito algum. E é interessante que era assim que eu falava com Deus: Senhor, parece que todo o meu esforço é em vão. Tava dando tudo certo e de repente tudo começou a dar errado. As portas se fecharam, o que estava fluindo não flui mais. Eu e o Diego estamos nos sentindo perdidos. E é por isso que eu quero dizer para você que se sente assim, eu não sei em qual área da sua vida, se é financeira, se é no casamento, se é no seu ministério, eu não sei. Mas é importante que você pare para pensar que este processo é um processo necessário. Hoje eu posso dizer que o meu processo foi necessário. Foram anos difíceis, desde 2023, na verdade final de 2022,
2023, 2024, esse ano que nós estamos vivendo, não foram anos muito fáceis para mim em relação aos meus sonhos, aos meus projetos. Mas foram anos onde eu precisei crescer, amadurecer e, de fato, falar o que está escrito no versículo 2 desse mesmo texto de Isaías 49. Tornou minhas palavras de juízo afiadas como espada. Escondeu-me na sombra de sua mão. Sou como flecha afiada em sua aljava. Foi o tempo onde o Senhor me escondeu na mão dele, eu e o Diego, para sermos forjados, amassados, lapidados. E olha, não é fácil, porque você tem que aprender, de fato, a desistir. E aqui está, então, um pouco do porquê que aquele vídeo de desistência precisou ser postado. Aquele vídeo representava o meu momento. Um momento onde, de fato, eu precisei renunciar a Stephanie. Aquela desistência não era desistência do Instagram, de trabalhar, do meu canal. Não, era desistência de mim mesma. Para que eu pudesse ser quem Deus quer que eu seja. Só que esse processo foi um processo de lapidação tão profunda para que eu pudesse entender que desistir não era sinônimo de fraqueza nem fracasso, mas era sinônimo de sabedoria. E aí então eu fui atrás de entender o que significava desistir, porque todas as perspectivas de desistência para mim sempre foram negativas, e talvez para você também sejam negativas. Talvez todas as vezes que você pensou em desistir de algo, você se sentiu frustrada. E é por isso que você ainda não conseguiu renunciar coisas que é necessário ser renunciado. Porque na sua cabeça, se você renunciar, é porque você está sendo fraca. É porque você não está sendo corajosa, forte. Ainda mais para quem tem uma perspectiva cristã, sempre tem esse pensamento de que desistir é coisa do diabo. Desistir não é de Deus. Mas é interessante, se nós olharmos a palavra do Senhor, nós vamos ver diversas situações onde o Senhor levou pessoas a desistirem de lutar com suas forças, a desistirem de seus próprios sonhos. E olha só, eu quero compartilhar com vocês algumas passagens que você vai ver que o que eu estou falando está na própria palavra de Deus. E o próprio Jesus trouxe muito dessa instrução em diversas situações. Olha só o que está escrito lá em Mateus, no capítulo 16. E eu quero ler com você exatamente o que Jesus fala no versículo 24, que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse negue a si mesmo é desista de suas próprias vontades, renuncie. E se você pesquisar lá no dicionário o que significa desistir, e eu fiz essa pesquisa para poder trazer aqui para vocês, olha só o que está escrito. Desistir é não prosseguir com um intento, abrir mão voluntariamente, então não é algo forçado, é algo decidido. A desistência não é, alguém me forçou. Quando algo te força, você abandonou, você cedeu. Ceder é diferente de desistir. Ceder é a renunciar, é uma conexão que até parece algo comum, mas é diferente. Porque se você cede algo, muitas vezes você está cedendo porque você não aguentou, você rompeu. Mas a desistência, ela é pensada. E aqui diz, abrir mão voluntariamente de algo, abster-se, abdicar, renunciar. Então, a palavra desistir, ela não significa fraqueza, ela não significa fracasso, ela significa renúncia. Ela significa abrir mão de si, ter intencionalidade. Então Deus, ele me levou nesse deserto com o Diego, onde a gente passou por todo esse processo juntos. E ali nós estávamos sendo forjados como casal, passando por um processo, pela prova mesmo. E foi neste processo que o Senhor tanto me fez crescer quanto o Diego. Nós nos unimos mais como casal. Buscamos ao Senhor de forma intensa. E eu falo, a diferença que eu posso trazer na minha vida e o que me faz hoje estar aqui falando isso para vocês e de fato reconhecer esse meu processo
É porque eu entendi que a minha dependência vinha do Senhor. Então foi quando a gente se agarrou mais à fé, entendeu que Deus estava exigindo algo de nós. E a gente buscou entender o que seria isso. Então foi quando eu comecei a questionar sim o meu trabalho, comecei a questionar sim o meu propósito, começamos a questionar nosso estilo de vida, aonde nós estávamos, os lugares que nós estávamos. Então Deus nos levou a olhar para a nossa vida como um todo. É no momento onde você se sente perdida que você de alguma forma vai precisar se encontrar. E para isso você vai precisar buscar respostas. E não tem fonte melhor de resposta do que no Senhor. Você pode buscar isso em livros, pessoas, em diversos lugares. Mas apenas um lugar você vai encontrar a resposta certa, no Senhor. E foi nele que nós encontramos a resposta. O Senhor estava me chamando para um chamado para curar vidas. Mas para que eu pudesse curar vidas, eu teria que entender de feridas. Inclusive, essa foi uma frase que o Diego me falou. Para que eu pudesse aqui hoje, talvez com esse testemunho, curar a sua vida, aliviar a sua dor, compreender você, eu precisava entender dessa ferida, dessa dor. A dor da falta de compreensão, a dor de não se entender, a dor de saber que precisa desistir, ou seja, precisa renunciar a algo, mas está com medo de renunciar. Mas eu posso dizer que quando você renuncia, você se sente aliviado. É interessante que me chamou a atenção é que naquele vídeo eu realmente demonstrei para vocês a dor que eu estava sentindo na perspectiva humana, mas a razão que eu estava sentindo na perspectiva espiritual. A minha alma estava em paz, mas a aflição humana ela existe. Se não fosse assim, o próprio Jesus não teria suado gotas de sangue. Vocês acham que eu não estou com medo de tudo isso? Ah, como é que vai ser? Se eu vou conseguir me conectar com as pessoas? Mas na verdade, esse medo é humano, porque o meu espírito tem a plena convicção que esse só será o marco de um sucesso que nem eu consigo imaginar, porque os planos de Deus para as nossas vidas são maiores do que nós podemos imaginar. Mas o medo humano, a dificuldade humana de compreensão, ela existe. E o próprio Jesus representa isso para nós. Quando ele fala, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Quando o próprio Jesus fala isso para Deus, ele está falando, olha, eu estou aflito, eu estou angustiado, então, se possível, não me permita passar por essa dor. Mas nele fala no final, contudo, seja feita a tua vontade. Contudo, que o teu propósito se cumpra. E é interessante se a gente vai lá em Isaías de novo, e eu li para vocês o versículo 4 do capítulo 49, e eu quero mostrar para vocês a parte B que eu não li desse versículo. E é interessante que na parte B fala exatamente assim: no entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor, confio que Deus me recompensará. E é com esta palavra, é com esta expressão ou com esse testemunho que eu estou fazendo aqui para vocês, que eu gostaria de deixar essa mensagem para você. Como eu falei no início, essa mensagem não é para todo mundo. Nem todos vão compreender. Mas talvez quando alguns passarem pelo processo do deserto, passarem pela prova, passarem pela lapidação, pelo preparo para um próximo nível, onde Deus vai requerer mais renúncia, mais entendimento de que a sua força não é capaz de te levar para o próximo nível, vocês compreenderão. Mas se você já está neste processo, deixa eu te falar uma coisa. Dói, fere, a nossa carne sente, a angústia vem, o medo está ali batendo na porta, mas é neste momento que precisamos ter a confiança plena no Senhor. Porque confiar em Deus quando tudo está dando certo, isso qualquer pessoa faz. Mas confiar em Deus quando você não enxerga o que vai acontecer, confiar em Deus quando Ele te fala, renuncia tudo que você tem, isso precisa realmente ser feito com a fé inabalável, a confiança inabalável. E eu e o Diego tivemos que viver tudo isso. Foi um processo difícil, de renúncia. Tivemos que mudar tudo na nossa vida. Mudamos ciclo social, mudamos de comunidade de fé, mudamos o jeito de trabalhar, mudamos a nossa rotina, mudamos as nossas atitudes,
mudamos os nossos hábitos, mudamos tudo, a nossa mentalidade mudou. Romanos 12:2 representa exatamente isso, a transformação da mente, a renovação. Onde muitos talvez não compreendem, nem compreenderiam mesmo. Porque o processo não é para os outros, é para mim, era para ele. E o seu processo talvez não será compreendido pelas pessoas porque é para você. Mas se eu estou aqui te falando que é possível você viver, creia, confia, porque eu estou aqui te dizendo hoje, depois de ter passado pelo processo de depressão, ter sido resgatada pelo Senhor, ter tomado coragem de tomar mudanças e iniciativas totalmente loucas que eu jamais pensei que teria, como gravar esse vídeo aqui para vocês. Mas hoje eu vejo que a mão do Senhor está sobre mim e eu me agarro nessa palavra. No entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor. Confio que Deus me recompensará. Confie na recompensa de Deus. Hoje pode ninguém entender. Hoje até você mesma pode olhar e falar, meu Deus, isso aqui não vai dar em nada. Mas se você confiar em Deus, se você crer na recompensa de Deus, ela será ainda maior. Então eu voltei com a perspectiva de ajudar você a se curar. A resgatar pessoas que estão com sonhos presos, enjaulados pelo medo de ter que renunciar. A encorajar você que está aí me vendo a tomar decisões difíceis, de renúncia, de desistência, se necessário, para você viver algo maior. Porque eu posso te falar, o crescimento, a sabedoria, o conhecimento e o novo de Deus só vem para aqueles que sabem o poder da renúncia, que conhecem de perto o poder da renúncia. Então renuncie, negue-se a si mesmo, tire tudo que você é apegada, entregue para Deus. Hoje eu posso dizer, um dia em oração eu falei para Deus, Senhor, eu dei tudo para o Senhor. Meu trabalho, minha casa, minhas finanças, tudo. Eu tive que renunciar tudo. E como foi bom fazer isso, porque era tão mais pesado antes. Carregar o fardo de ter que construir tudo sozinha. Sendo que eu posso construir com o maior construtor de obras. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Como eu falei, é um abraço, é um acolhimento, é uma conversa. E eu gostaria muito que você que está passando por isso, ou que conhece alguém que está passando por isso, compartilhe. Compartilhe, porque essa mensagem precisa chegar nas pessoas que precisam ser abraçadas. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você conhece, que estão passando pelo processo de medo de ter que renunciar e não saber como fazer isso. Compartilhe essa mensagem, porque eu creio que muitas pessoas serão curadas com esse testemunho. E esse testemunho está sendo escrito. Esse testemunho, ele está sendo em tempo real. E cada processo eu quero vir aqui para dividir, para compartilhar, para ensinar, para encorajar. Porque eu quero que você me conheça, não como aquela que foi forte o tempo todo e só tem auges para contar, no qual você não se conecta. Pelo contrário, eu quero ser como discípula de Jesus, que passou pela dor, que passou pela angústia, mas que superou com a força de Deus. Eu quero que você olhe para mim como alguém que superou as emoções do fracasso, as emoções da tristeza, as emoções do medo, para ser aquela que vive o real propósito de vida, que tem alegria para transbordar e para motivar outras pessoas para serem como ela, que superam os medos, que se tornam conquistadoras, porque o real sentido de ser conquistadora não é só ter vitória, é se levantar em meio às quedas, olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, e saber que o nosso socorro vem do Senhor, e Ele nos sustenta, e Ele nos leva a vivermos as conquistas que Ele sonha para nós, as recompensas que vêm dEle. Então vale a pena sim você lutar, mas não com a sua força, mas com a força de Deus. Ele te chama para ser conquistadora. E se você é conquistadora, eu quero que você comente aqui, eu sou conquistadora. Porque a partir de hoje, nós vamos começar uma geração de mulheres e de pessoas que vão entender o real chamado de ser conquistadores, que são vencedores, que não se abatem pelos problemas, mas que os problemas se tornam seus testemunhos. Que Deus te abençoe e muito obrigada. Foi!
Glória a Deus!